Eu confesso que a internet ela me assusta um pouco, assim. Eu acho que para quem nasceu e já teve contato direto assim com essa tecnologia, né? Essas gerações talvez nem consigam pensar nisso, assim, de refletir sobre isso, porque é algo muito natural, né? Assim, algo que já veio pronto, assim, mas acho que as gerações que tiverem algum momento uma vida sem internet, né? Acho que conseguem refletir um pouco sobre como é louco isso, né? Assim, se a gente parar para pensar com profundidade nessa questão da humanidade, dessa comunicação e da quantidade de informação que a gente recebe e a gente tem acesso e de toda essa loucura que é, né? É todo um universo, é todo um mundo que a gente fica conectado e presta atenção e tá ali, né? A gente tá dentro desse mundo, mas a gente não tá dentro, né? É um mundo virtual mesmo, né? É algo que é uma rede, que é um monte de informação assim que a gente não consegue palpar, né? A gente enxerga, mas na verdade o que a gente está enxergando são cores numa tela, né? O que a gente enxerga são impulsos elétricos de cores numa tela. Então a gente sempre está olhando para algo plano, que por mais que pareça ter profundidade, essa profundidade ela é ilusória, né? Você não tem como atravessar a mão ali e tocar e, né, sentir o espaço daquilo que você está enxergando, que nem aqui, quem estiver enxergando aqui através de uma tela vai poder ver, mas não consegue acessar esse universo mesmo podendo ver, sentir ou sentir, né, através do que consegue também alcançar da visão, da audição, mas é um lugar onde você não tem esse acesso mesmo que você enxergue, né? A gente até pode acessar um pouco através das emoções, mas realmente a gente está vivenciando tudo através de uma tela, através de algo rígido, que é o mesmo material, basicamente, que são impulsos elétricos, que são cores ali numa tela, que passam uma simulação de algo que está acontecendo em outro lado ou que já aconteceu, né? É uma simulação, então aquela ideia da Matrix não deixa de estar errado, né? Acho que se a gente, para quem já assistiu o filme Matrix, para quem não assistiu, talvez seja um spoiler, mas por favor, se você não assistiu o filme Matrix ainda, você já deve saber do contexto e da ideia por trás, porque é algo que se popularizou, né? Até essa ideia de Matrix e tal, ficou popularizado, mas é isso, como se a gente vivesse uma simulação. E se a gente parar para pensar, esse mundo da internet ele é nada mais do que um mundo da simulação, né? A gente não está dentro dele fisicamente, mas a gente está inserido nele de alguma forma com as nossas mentes, com a nossa atenção, né? Então é muito incrível assim pensar o que é isso e é assustador, por isso que eu tenho medo assim, eu fico pensando, cara, a gente vive num universo bem irreal assim, eu não tô nem falando assim, não tô nem entrando nesse contexto de tipo, o que as pessoas mostram não é a realidade, mostram a parte da vida delas, porque eu acho que isso não é só na internet, isso também é fora da internet, isso também é na vida real, as pessoas também performam. Ninguém consegue ser uma pessoa só o tempo todo, né? Então existem essas simulações, vamos dizer assim, também da vida e você performar quem você precisa performar em cada ambiente, né? Isso é uma coisa que o ser humano ele faz, independente de onde seja. Mas é isso, a internet ela simula a vida, né? Quando a gente pensa, esses mundos virtuais e tudo mais, pensando em algo assim mais, um jogo de mundo aberto, uma coisa assim,
hum, tem gente que fala: "Nossa, mas isso é algo que vicia e que a pessoa vai parar de viver no mundo real por conta disso", mas a gente já tá nesse estágio, né, a gente não precisa de um personagenzinho ali para jogar um joguinho virtual, a gente já joga esse jogo virtual, né. Eu me assusto bastante, assim, com quanto esse universo ele se insere na realidade e ele toma um espaço da realidade muito grande, né. Então, se a gente vai numa roda de amigos, vai conversar um assunto, as pessoas de repente estão falando de um jeito que é um jeito que elas acessaram através da internet, né, uma gíria, um meme, um jeito de falar. Então é um universo que ele transforma as coisas numa velocidade muito rápida, assim, e que eu acho que o cérebro do humano, a mente humana não está preparada, né? Eu acho que a gente criou uma tecnologia que ela é muito superior à nossa capacidade de lidar com ela. E eu gosto muito de ficção científica e é essa parte da ficção científica que mais me pega. Justamente quando o ser humano ele tem que lidar com algo que ele criou e que aquilo toma uma proporção que ele não dá conta, né? Independente do que seja, mas sempre muito em volta de tecnologia e robôs e tudo mais. Mas é uma inteligência, o ser humano cria uma inteligência que essa inteligência ela toma uma forma que ela meio que domina o ser humano. E aí a gente fica esperando que sejam robôs humanoides, que isso pode acontecer também, né? Hoje em dia a gente vê que está mais próximo da realidade uma coisa assim, mas só olhar as redes sociais já é uma tecnologia que toma conta das nossas vidas, né? Já é uma a internet por si só já é uma tecnologia e antes da internet a televisão, os carros, a gente cria uma tecnologia e a gente fica dependente dela. O ser humano cria tecnologia e cria uma dependência. Não consegue mais viver sem aquilo, né? Então é muito doido pensar nessa relação do ser humano com o que ele cria, né? O criador cria e aí a sua criação vira como se fosse a sua mestra ou a sua, sei lá, não sei, acho que deu uma viajada agora, mas para mim é muito doido pensar sobre isso assim. É muito impactante olhar para a internet e olhar para esse vício que não é mais algo isolado assim, não é mais uma coisa que algum grupo ou uma geração. A gente tinha muito isso, né? As gerações, pelo menos dos meus pais, é uma geração que criticava muito, né, o uso dos jovens na internet. Ah, você não sai do computador, vai fazer alguma coisa, não sei o que, não sei o que lá. A gente via muito disso, por mais que eu tive um contato muito grande ainda com a rua e sem internet, já vinha aquele mundo meio que paralelo ali me sugando. E só que hoje nossos pais estão até mais dentro do que ah, os filhos, né? Ah, WhatsApp a gente vê aí, eu fico abismado assim com algumas coisas que a gente enxerga na rua, né? Esses dias a gente tava passando assim de carro num lugar que tem uma mulher que sempre vende uns tapetes e tudo mais ali, ela faz aquele crochê, faz aquela costura e ela vende. E eu passei algumas vezes ali e tipo, é uma mulher que já tá ali há muitos anos já. Só que hoje a gente passa ali, ela tá no celular. Ela tá o tempo todo no celular. Sempre quando eu passo ali, se ela não tá atendendo alguém, ela tá mexendo no celular. E ela tá há muitos anos ali. E quanto tempo será que ela tá, assim, envolvida com o celular, né? Desde quando isso começou? O que que ela fazia antes? O que que ela presenciava ali antes? Como ela estava em presença ali antes de ter isso, né? É muito doido, porque a gente olhava, a senhorinha tá ali na rua, né? Tá em contato, tá trabalhando ao ar livre, tá ali. Mas hoje ela tá ali, mas não tá, né? Já tornou a relação totalmente dependente daquilo. E aí, né, aquela dopamina que é necessária para manter esse movimento.
E eu acho que se assustar com isso é algo importante, sabe? Pra gente buscar mais a realidade, né? E eu falo de um lugar de uma pessoa que também depende da internet, né? Eu, há muitos anos, a minha renda vem pela internet. Meu trabalho ele é pela internet, eu trabalho home office, né? Há muito tempo e a internet me permite estar aqui também. Então também tem isso, né? Se não fosse internet eu não poderia, talvez, estar no lugar que nem esse trabalhando ao mesmo tempo, que é onde eu moro, né? No meio do mato. Mas muitas vezes eu me pego tendo esse espaço, tendo esse contato, algo que eu amo, só que eu me pego não passando o tempo que eu gostaria nesse contato por conta da demanda da internet, do que a internet me suga, né? Então eu vejo, né, é um assunto que está em alta, assim, falar sobre vício com internet e tudo mais. Eu vejo sempre, né, pessoas tentando criar coisas para diminuir o vício e tal. E eu entendo, assim, esse movimento é bem necessário, mas não dá pra gente se enganar e achar que é algo que a gente consegue controlar, assim, com tanta frieza. Eu acho que é algo muito mais difícil. Eu já fiquei um bom tempo sem acesso à internet, assim, pessoal, só para trabalho. Mas eu entendi que não tem como fugir, o que eu preciso é saber lidar, sabe? Porque vai estar ao meu redor o tempo todo. A não ser que eu mude a minha vida assim realmente e me isole. E sei lá, até hoje em dia é difícil pensar em como manter, né, um trabalho, uma renda sem estar envolvido na internet, sem de alguma forma estar ali, contato. Até pessoas que, ah, mas eu trabalho, meu trabalho é contato, né, ali físico, diário com as pessoas, tudo mais, mas aí, sei lá, aquilo que tu faz precisa do celular para falar pelo WhatsApp com o grupo que você trabalha. Você precisa da internet para acessar o banco. Você precisa, sabe? Todas essas coisas, tipo, voltam a gente para a internet. Então, é necessário ter uma consciência muito grande sobre isso e não se enganar de tipo, ah, eu acho válido tentar fazer mudar o hábito, diminuir o hábito, né, de uso da internet, mas não dá pra gente achar que é algo que vai ser assim, ah, nossa, eu vou conseguir, porque faz parte da nossa sociedade. É como se a gente tivesse que sair da sociedade por completo, que também vejo como uma alternativa para quem quer. Difícil, mas vejo uma alternativa. Até já pensei sobre isso, mas a realidade é que para vivenciar a sociedade como a gente vivencia, a gente precisa saber lidar com a internet, saber ter medo dela e respeito e saber que é um universo complexo e que tomou conta, né? E que não vai voltar. Não vai reduzir, né? A tendência é aumentar. E como que a gente se protege disso? Não só, ah, vou ali fazer uns hábitos e tal para eu reduzir e vou fazer não sei o que para reduzir a concentração. Não, tem que, sabe, tem que ter consciência, tem que ter sabedoria mesmo sobre isso. Refletir muito, fazer um esforço para diminuir essa dependência, mas um esforço que assim você encontre como que você realmente consegue, como que você, qual é o jeito que você vai achar, qual que é a saída que você vai achar, né? Eu sempre tomo muito cuidado para não ser uma pessoa muito pessimista quanto a esse assunto, assim, porque eu acho que o pessimismo não ajuda muito, né? Por mais que eu tenha uma tendência a não ver solução para essas questões muito amplas da sociedade, eu trabalho muito para que para acreditar, né? Para ter uma esperança, assim, por mais difícil que seja, da gente encontrar como sociedade uma forma melhor de vida, né? Porque é isso, nossa vida mudou, né? Como grupo, né? Como uma espécie.
a gente tem muito acesso, tem muitas coisas, mas parece que o sentimento de ansiedade, o sentimento de melancolia, de tristeza, de angústia, parece que ele se tornou mais forte com coisas mais banais, sabe? Tipo, às vezes parece que a gente sente uma dor muito grande por coisas que não são tão impactantes, sabe? Eu acho que a gente sofre mais por justamente a gente não ter essa resiliência, essa força que a vida real nos traz. Então a gente foge muito da vida real. E aí quando a gente tem que lidar com a vida real, a gente tem menos conhecimento, né, sobre a realidade, sobre como lidar com as emoções. E isso é muito perigoso, né? Porque quando realmente a gente precisa, porque todo mundo vai precisar ser forte, vai precisar atravessar emoções densas em algum momento da vida, a gente não tem estrutura, né? Porque a gente está muito fora da realidade, a gente está muito vivendo um universo que ele não morre, né? A internet ela é um universo vivo o tempo todo, ela não descansa, ela ninguém desliga, né? Tipo, ela não para, tá ali o tempo todo. Então, esse universo ele parece que nada é perene, né? Parece que tudo é para sempre ali, porque querendo ou não vai ficar registrado ali em algum lugar, mas não é assim, né? A gente sabe que a vida é isso, é vida e morte, né? É vida e a gente precisa saber se desapegar e lidar com isso. Mas quando a gente tem acesso a tudo é muito mais difícil, né? Mas é isso, assim. Acho que é importante a gente pensar sobre esse assunto. É importante a gente olhar de frente, porque daí sim a gente pode falar mais profundamente sobre vício, né? Vício com internet e o uso da internet para nós mesmos como uma forma mais positiva, porque a gente vai ter que saber lidar com isso, porque não tem como fugir, né?